Boa tarde. Na aula de língua portuguesa de hoje, a gente vai ver a correção da página 226, que é exatamente sobre o texto Ritos de Passagens, né? Então, eu passei a número 1, que é considerando as informações presentes no texto expositivo, ritos de passagem, responda às questões a seguir. Letra A, qual que é o tema central do texto? Se vocês observarem, os ritos de passagem da infância para a adolescência de povos indígenas, né? Esse é o tema central. Que recursos o autor utiliza para desenvolver o tema do texto? Histórias pessoais ou informações gerais? Então, são apresentadas informações gerais dos povos, né? Apinaié, Chavante, Curabacairi, né? Em relação aos ritos de passagem. Letra C. O texto está escrito em primeira pessoa, com foco em quem fala, eu, nós, ou em terceira pessoa, com foco no assunto de que se fala, ele, eles. É esse, né? Então a resposta certa é o segundo quadrinho, em terceira pessoa. Considere as respostas dos itens B e C. Ao apresentar o assunto dessa maneira, o autor constrói o efeito de sentido de um texto subjetivo, com várias ações e expressões de sentimento, ou de um texto objetivo, com informações específicas e diretas. Então, é a segunda resposta, até porque as informações que ele traz são informações específicas. Ele não expressa em sentimento, ele fala o que realmente está acontecendo, aquilo que acontece nas tribos, né? Como que acontece nas tribos, tanto com os meninos, quando vão mudando de idade, quanto com as meninas, tá? Bom, número 2. Em um texto expositivo, é importante que o autor conheça bem o assunto tratado. Releia o box Texto e Contexto sobre o autor de Ritos da Passagem. De que forma a biografia de Daniel Munduruku demonstra seu conhecimento sobre a cultura indígena? Então, na realidade, o autor desse texto, ele também era índio, né? Então, o autor pertence à etnia Munduruku e também é estudioso da cultura indígena. Então, tem vários livros publicados sobre o assunto, o que dá a ele embasamento para falar sobre diversos temas da cultura indígena de vários povos. Então, ele não fala por falar, ele fala porque ele é da cultura, ele conhece a cultura porque ele também é um indígena, né? O autor desse texto. Aí eu passei também da página 227, acabei passando o número 3, que fala o seguinte: os ritos. Os ritos de passagem marcam a transição da infância para a vida adulta. Segundo o texto, qual a importância desses ritos para as sociedades indígenas apresentadas? Então, os ritos de passagem são importantes para determinar o papel de cada pessoa da comunidade. Então, o papel das pessoas da comunidade são ditados por esses ritos de passagem.